Muito bem, amados. Estamos de retorno aqui com vocês para a nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical. E durante este primeiro trimestre do ano de 2021, estaremos estudando neste manual bíblico da Escola Dominical, que tem por temática a biografia da Rainha Esther. São lições que traduzem a soberania e o poder de Deus no intuito de preservar aqueles que o temem e o adoram de coração. E como somos membros da família de Deus, certamente estamos inseridos nestas promessas. E neste domingo, estaremos estudando a nossa lição número 5, que tem por título O Bem contra o Mal. Conflitos na caminhada. Veremos que durante a nossa existência aqui na face da Terra, não estaremos livres das tribulações e dos conflitos durante a nossa caminhada terrena. Mas estudaremos como o bem sempre vence o mal. E o nosso texto áureo está baseado no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar por estares no palácio. Atá faz saber a Mardoqueu a mensagem desalentadora de Esther. Seria impossível para ela tentar chegar à presença do rei. Se ela tentasse aproximar-se do seu trono, sem ser chamada, poderia custar-lhe a vida. Esther pensava em algum outro plano. Mardoqueu não se contentou com a resposta negativa da rainha Esther. Mesmo como intrusa, ela teria uma chance de escapar com vida. Todavia, o risco maior estava por vir. Se o decreto do rei se cumprisse, não somente ela, mas todos os judeus seriam mortos, conforme relato do livro de Esther, no capítulo 3, versículo 13. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia. No dia 13 do 12º mês, chamado Adar, e a fim de entregar ao saque os seus despojos. De modo consequente, era uma situação de vida ou morte. Mardoqueu mostrou-lhe que todos os judeus corriam riscos de morte, inclusive ela.
Chegar à presença do rei Assuero sem ser convidada poderia até custar-lhe a vida. Mas permanecer em silêncio significava a morte para todos os judeus. O argumento de Mardoqueu não se podia obstar. E como verdade prática, o comentarista escreveu que estar ramificado em Cristo, cumprir os mandamentos divinos e fazer a sua soberania vontade é alegrar o coração de Deus. E como objetivos desta quinta lição, o comentarista traçou os seguintes: apresentar conflitante entre o bem e o mal, ensinar sobre os riscos de depositar confiança em pessoas erradas e reafirmar a verdade de que somente Deus é o Senhor. E como textos de referência, vamos estudar no capítulo 3 do livro de Esther, versículos 8 a 11. Diz assim o versículo 8: Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Suas leis são diferentes das dos demais povos e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. O povo judeu, segundo Amã, era um povo diferente, a ponto de não se submeter às leis baixadas pelo rei Assuero. Mantinha-se insubordinado e potencialmente rebelde. Essa atitude poderia causar muitos problemas para o governo da Pérsia. E por isso os judeus deveriam ser aniquilados da face da terra. O governo persa havia exterminado outros povos para manter-se no poder. O que representaria eliminar por morte mais um povo que se caracterizava por uma atitude de desobediência ao rei? A única coisa que o rei Xerxes, conhecido por Assuero, não admitiria de forma alguma seria o estouro de uma rebelião dentro do seu governo, o que enfraqueceria o seu poder de liderança. Amã tinha um problema pessoal com Mardoqueu, mas não o revelou ao rei. Mardoqueu, segundo a visão de Amã, representava o símbolo de uma rebelião geral judaica, o que certamente não era verdade. Amã é o espelho dos políticos mentirosos. Distorcem a verdade para fazer prevalecer seus interesses pessoais escusos. Ele fez de um caso particular uma questão de revolta geral de um povo. E continuando no versículo 9, está assim registrado: se ao rei lhe parecer bem, dê-se ordem de fazê-los perecer, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos funcionários,
para que os recolham ao tesouro real. Amã fingiu-se extremamente interessado no bem público, que seria capaz de assumir as despesas envolvidas na campanha de extermínio do povo judeu, a saber, 10.000 talentos de prata. Esse valor representava 2/3 da renda anual do Império Persa, uma quantia impossível de Amã conseguir. Sua loucura fez que ele oferecesse um valor impagável. Seriam cerca de 340 toneladas de prata, aproximadamente 18 milhões de dólares. A proposta de Amã, ambiciosa e tremendamente absurda, na cabeça dele, seria fácil levantar esse valor, pois mataria todos os judeus e promoveria o saque das propriedades e das demais riquezas de valores dos judeus mortos. Ou seja, ele não tinha nada a perder. A oferta de Amã de pesar 10.000 talentos de prata para os cofres reais, na verdade, tinha um cheiro fétido de suborno. E o versículo 10 diz: tirando o anel de seu dedo, o rei o entregou a Amã, filho de Amadates, o Agagita, o opressor dos judeus. A entrega do anel do rei a Amã, em nosso tempo moderno, significa dar permissão a Amã de afixar a assinatura do rei em documentos oficiais, mediante um carimbo. Assuero concedeu poder ilimitado ao maior inimigo do povo judeu. O anel do rei serviria para fazer a impressão da assinatura do rei sobre uma folha de argila. Representava a assinatura do rei como expressão de respaldo para que Amã tomasse qualquer decisão. E o versículo 11 continua dizendo: eu te entrego, disse-lhe, esse dinheiro e ao mesmo tempo este povo. Faze dele o que quiseres. Quando Assuero disse a Amã: eu te entrego esse dinheiro, foi apenas uma maneira educada de dizer não. Na verdade, ele estava dizendo sim. No fundo, o rei sabia que Amã era prisioneiro de suas palavras ao propor pesar os 10.000 talentos de prata e recolhê-los ao tesouro real. Amã pagaria o dinheiro com os saques das riquezas dos judeus que seriam mortos. Essa proposta extorsiva de Amã pareceu agradável a todos os envolvidos, inclusive ao rei Assuero. Além do mais, havia a questão do bem-estar público. Amã tornar-se-ia no grande herói após exterminar uma rebelião em massa hostil ao rei. Nesse caso, Amã ficaria com parte do dinheiro como parte do pagamento ao seu notável serviço prestado ao Estado do governo persa.
como introdução, o comentarista disse que o livro de Esther narra a situação em que se defrontam Amã e Mardoqueu. Amã era filho de Amedata, o Agagita, pertencendo à realeza amalequita, fato que explica o grande ódio que sentia Amã pelo povo judeu. Amã era um servidor da elite do rei Assuero, rei da Pérsia, e Amã tornou-se o seu primeiro ministro no Império Persa. Amã possuía todas as características dos povos amalequitas. Era um homem mau. Foi o acusador injusto e perseguidor de Mardoqueu. Mentiu para Assuero, difamando sobre Mardoqueu e o seu povo. E nesta quinta lição, aprenderemos que o bem sempre triunfa sobre a maldade humana. E no primeiro tópico, o comentarista deu por título O Conflito. Amã sabia que Mardoqueu jamais se prostraria diante dele. Tinha consciência de que a firmeza de Mardoqueu era a demonstração sincera do seu temor e da sua fé ao Deus de Israel. Para Amã, a morte de Mardoqueu era questão de honra. Juntamente com ele, também deveriam ser mortos todos os judeus, desde o mais moço até o mais velho, não importando a idade, crianças e mulheres. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia, no dia 13 do 10º mês, chamado Adar, a fim de entregar ao saque os seus despojos. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 13. Todavia, para o Senhor Deus, a história tomaria outro rumo, pois ele muda as circunstâncias. Não importa o que os nossos adversários planejam, a palavra final é a do Senhor dos Senhores. O verdadeiro cristão procura abrigar-se no lugar onde Deus encontra-se. Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor. Aí eles vos louvam para sempre. Livro de Salmos, número 84, versículo 4. Felizes os que podem obter a proteção do eterno Deus, pois ele pode todas as coisas. Numa só palavra de Deus, compreendi duas coisas. A Deus pertence o poder. Salmo número 62, versículo 11. E como título do subitem 1.1, a luta contra o mal.
O apóstolo Paulo registrou em sua carta aos Efésios que a luta do cristão não é coisa simples, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios, capítulo 6, verso 12. Dar cabo na vida de Mardoqueu apenas não satisfaria o ódio de Amã contra ele. Amã determinou exterminar com a raça judia. Era para ele uma questão de honra. Havia milhares de judeus dispersos pelo vasto território do gigantesco reino persa. Não há dúvida de que o propósito de Satanás, o príncipe das trevas, seria induzir o povo a prostrar-se diante da veneração de homens. Paulo escreveu que tais intenções têm por meta a destruição total do povo de Deus. E como título do subitem 1.2, não devemos nos prostrar diante do opressor. Amã foi instrumento usado pelo diabo. Então Amã disse ao rei Assuero: há em todas as províncias do teu reino uma nação dispersa e separada das outras. Suas leis são diferentes dos demais povos, e se nega a observar as leis do rei. Não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Amã mentiu descaradamente, acusando o povo judeu. Os judeus tinham uma lei totalmente diferente dos códigos dos demais povos. Mardoqueu acatou todas as normas do Império Persa, exceto uma única ordem decretada pelo rei. Ele não quis se curvar diante de Amã. Todos os servos do rei que estavam a serviço de sua porta dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amã por ordem expressa do rei. Mardoqueu, porém, não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 2. Amã valeu-se de artifício mentiroso. Colocou na conta do povo judeu o fato de Mardoqueu não querer curvar-se diante dele. Disse ao rei Assuero que o povo judeu era um povo que havia se sublevado contra o seu domínio de forma ameaçadora. E no subitem 1.3, o comentarista deu por título O perigo de confiar em pessoas erradas. O rei Assuero confiava extremamente em Amã. Deu-lhe autoridade sem lhe questionar nada a respeito de Mardoqueu. Tirou o anel de sua mão e o entregou a Amã. Ainda disse-lhe para que ficasse com a prata e fizesse o que julgasse melhor
com o povo. Eu te entrego, disse-lhe, esse dinheiro e ao mesmo tempo esse povo. Faze dele o que quiseres. Capítulo 3 do livro de Esther, versículo 11. Amã encheu-se de arrogância, pois havia sido respaldado pelo rei e dele recebeu o salvo-conduto para elaborar um decreto-rei autorizando o aniquilamento do povo judeu. Foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia, no dia 13 do 12º mês, chamado Adar, a fim de entregar ao saque os seus despojos. Capítulo 3 do livro de Esther, versículo 13, conforme já lemos anteriormente. Antes de ter conferido autonomia e poder a Amã, o rei Assuero deveria ter averiguado os fatos. Ainda hoje, os líderes não devem tomar decisões movidos por impulsos, por emoções, mas devem agir com prudência, a fim de que, através de suas atitudes, o nome do Senhor Deus seja glorificado. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E o título do item 2, a loucura de Amã. O verbete deificar, melhor dizendo, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, tem o significado de atribuir-se natureza divina, endeusar-se, divinizar-se, colocar-se entre os deuses. Amã tomava atitudes loucas, pois agia sob o domínio satânico. Seu objetivo era ser venerado como se fosse um semideus. Sentia imenso prazer quando as pessoas prostravam-se a seus pés e se inclinavam diante dele. Todos os servos do rei que estavam a serviço de sua porta dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amã por ordem expressa do rei. E Mardoqueu, porém, não queria nem dobrar o joelho, nem prostrar-se. Também já lemos no capítulo 3 do livro de Esther, versículo 2. Amã sentia-se como uma divindade que deveria ser venerado por todos. Agia como se fosse o senhor absoluto das pessoas que o cercavam. Mal sabia ele que Deus não divide a sua glória com ninguém. Continuando, o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, disse o seguinte: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a ninguém cederei a minha glória,
nem a ídolos minha honra. É exatamente isso o que as Escrituras Sagradas afirmam. Não há como dar transferência da glória de Deus a outro ser, senão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E no subitem 2.1, o título é: Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Mardoqueu tinha convicção de que Deus, o Deus de Israel, ouviria as suas orações. E por isso resolveu achegar-se com fé mais próximo dele. Sua história de vida é o testemunho de que, ainda hoje, devemos crer piamente em Deus e confiar na eficácia da sua palavra. Devemos permanecer fiéis e reconhecer os benefícios do Senhor a nosso respeito. Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, conforme Salmos número 19, versículo 1. Mardoqueu vivenciou situações pelas quais precisou manter-se firmado em Deus, sem se abdicar da fé, ainda que tudo contribuísse para que fosse tremendamente ameaçado de morte pelo inimigo. Mesmo em meio às adversidades da vida, Mardoqueu manteve-se firme e, com suas atitudes, pôde honrar ao Senhor Deus. E no subitem 2.2, estudaremos que a verdadeira paz só encontramos em Jesus. Uma pessoa iníqua como Amã não pode realizar obras edificantes, pois no coração do ímpio apenas existem maldade e engano. As cartas enviadas pelos mensageiros às províncias do reinado da Pérsia orientavam para que todos os judeus fossem mortos em um só dia, não importando se fossem jovens, velhos, crianças e mulheres. Repetindo o versículo 13 do capítulo 3 de Esther, diz assim: foram expedidas cartas por correios para todas as províncias do rei, a fim de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens, velhos, crianças e mulheres, num só dia, no dia 13 do 10º mês, chamado Adar, e a fim de entregar ao saque os seus despojos. Amã era um homem de coração perverso. Planejou matar todos os judeus pelo simples fato de não ter sido adorado por Mardoqueu. Amã poderia ter tudo: autoridade, fama e riqueza. Só não possuía o que existe de mais fundamental: a paz de espírito. A Bíblia diz que os ímpios não têm paz, mas não há paz para os maus, diz o Senhor. Isaías, capítulo 48, versículo 22. Já o homem justo pode desfrutar da plena paz em Cristo,
por amar a palavra de Deus. Grande paz tem aqueles que amam vossa lei. Não há para eles nada que os perturbe. Salmo número 119, versículo 165. Somente em Cristo Jesus o ser humano pode encontrar a verdadeira paz, pois Ele é o príncipe da paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. E no subitem 2.3, o título é Sem Deus, o poder conquistado é inútil. Para Amã não foi suficiente a sua nomeação por Assuero para ocupar o cargo de primeiro-ministro do Império Persa. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero elevou em dignidade Amã, filho de Amadates, o Agagita, e lhe deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Capítulo 3 do livro de Esther, versículo 1. Amã exigia que todos os povos se curvassem diante dele em sinal de reverência e de submissão. Salomão deixou o seguinte registro no livro de Provérbios: a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Amã sentia-se digno de receber os maiores poderes até então oferecidos pelo soberano da Pérsia. O seu elevado grau de ambição indicava que ele era extremamente narcisista. Quando o nível de ambição extrapola todos os limites, ela é transformada em arrogância exacerbada e sua inclinação para a queda é questão de tempo. O orgulho é algo tremendamente horripilante, pois os que o cultivam acham-se acima de tudo e superior a todos. As Escrituras Sagradas, porém, revelam que Deus exalta o humilde e abate o exaltado. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Também afirma que o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. E o título do item 3, uma presença que nos guia. Quando somos livres do pecado por Jesus, tornamo-nos filhos de Deus por adoção e, portanto, co-herdeiros com Cristo das suas promessas. Muitos discípulos do Senhor creram nesta promessa e se mantiveram fiéis, mesmo correndo risco de morte.
Precisamos analisar nossas atitudes e verificar como estamos procedendo como templo do Espírito Santo. Não podemos viver de forma irreverente diante de Deus. O rei Davi sabia que a presença de Deus deveria ser uma constante em sua vida. Disse ele: como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com vossa ajuda. Salmo número 139, versículo 18. E o título do subitem 3.1: não devemos nos acomodar. Mardoqueu pôde imaginar a extensão do ódio de Amã pelo povo judeu. Foi com base nesse fato que ele enviou o eunuco do rei Assuero até a presença da rainha Ester. Disse ele: se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para essas circunstâncias que chegaste à realeza? Ester, capítulo 4, versículo 14. Com este texto, Mardoqueu quis dizer o seguinte para a rainha Ester: Deus te colocou aí não apenas para ser esposa do rei, mas te incumbiu de uma missão. Então, não se exima. Não tire o corpo fora. Você faz parte do plano de Deus para salvar o seu povo da morte. E como Mardoqueu, devemos buscar a ajuda do Senhor Deus em todo o tempo. Olhai para ele a fim de vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Salmo número 34, verso 6. Como Mardoqueu, também temos a firme certeza de que Deus nos ouve. Senhor, ouvi a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Salmo 102, verso 2. E o título do subitem 3.2: devemos ser mensageiros de bênção para alguém. Uma pergunta devemos elaborar para nós mesmos: tenho sido um canal de bênção para a vida de alguém? Deus criou o ser humano para que ele se revele um abençoador. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 28. No transcurso da história da humanidade, através da Bíblia Sagrada, lemos sobre Deus transformando homens mortais em instrumentos de bênçãos. Quando Deus instruiu a Abraão a respeito do seu modo de agir, disse-lhe: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos.
capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 2. Da mesma forma como Abraão, Deus nos colocou em algum lugar para servirmos de auxiliadores a alguém. Não importa o lugar, pode ser no trabalho, na faculdade ou na igreja, pode ser no bairro onde moramos. Devemos ouvir o chamado de Deus e abençoar a vida de alguém. Foi Deus quem colocou Ester no palácio do Império Persa para abençoar o povo judeu. Chegou a hora de produzirmos muitos frutos. Dai, pois, frutos de verdadeira pertinência. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8. Devemos permitir o brilho da nossa luz, pois Deus permitiu que estejamos aptos para ajudarmos a outras pessoas, de modo que outros vejam a luz e glorifiquem a Deus que está no céu. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E o título do subitem 3.3: devemos causar boa impressão. O que significa ser uma bênção na vida de outras pessoas? Qual deve ser o caráter de um cristão abençoado por Deus? Quando estudamos sobre a vida da rainha Ester, encontramos as respostas a respeito destas questões. Ester era uma mulher de grande caráter e dotada das seguintes virtudes: discrição, obediência, amizade, solidez, submissão, lealdade e humildade. Suas atitudes como mulher fiel a Deus foi motivo de inspiração para outros homens e mulheres. Suas atitudes foram de caráter irrepreensíveis pelo Senhor Deus. Devemos analisar nossas atitudes e refletirmos se elas têm sido agradáveis diante de Deus, a ponto de causar boa impressão nas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Será que nossas atitudes têm servido de escândalos para outras pessoas? Eis aí a questão. E concluindo os nossos estudos desta quinta lição, aprendemos que, durante a nossa existência aqui na Terra, sempre haveremos de nos deparar com os conflitos entre o bem e o mal. Nesta guerra que ocorre no mundo espiritual, devemos entender que temos o Senhor Deus ao nosso lado, guerreando esta batalha por nós. Quando nos aliamos a Ele, podemos descansar tranquilamente em seus braços. Ainda que apareçam muitos obstáculos e conflitos intermináveis durante a nossa caminhada,
poderemos perceber que o Senhor Jesus estará continuamente conosco, tornando-nos mais do que vencedores, conforme se expressou o apóstolo Paulo. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. E findamos então esta nossa lição de hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser, quando estaremos estudando a lição número 6, sob o tema O Cristão e o Cuidado de Deus. Até lá!